no grau A, eu preparei, né, uma atividade de exercícios e tendo em vista o retorno que vocês me enviaram, né, de dúvidas, de questões com dúvidas para serem resolvidas hoje, então eu optei pelas questões de menor acerto nos questionários. Então, né, as questões aqui são as questões que foram menos acertadas. Bom, então vamos começar, né? Essa aqui é uma questão, eu devia ter botado a origem dela, né? Essa aqui é uma questão do questionário 1. Agora que eu vi, eu não botei a origem dela, mas depois eu ponho a origem dela. Então, essa aqui é uma questão do questionário 1, né? Aqui, questionário 1. Questionário 10. Questionário 10, eu não lembro qual é a questão, mas depois eu ponho ali. E essa questão aqui, ela é uma questão que ela estava resolvida, né? Você não precisariam... Não entendi por que ela foi uma das menos acertadas, né? Porque ela estava resolvida. Se você clicasse aqui na dica e fosse no vídeo, aqui, ela estaria resolvida. Tá? Então, enfim, uma videoaula do Portal Bagem, ela está resolvida. Eu simplesmente olhei para aquela videoaula, achei legal, e resolvi fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Enfim, acho que ninguém olhou. Tá. Então, tá. Então, o que a questão diz, né? Ele pede, né? O objetivo da questão é determine a f de x. Então, o objetivo é determinar a f de x. Mas o que eu sei da f de x, né? Então, ele diz, sabendo que, né? A f' de x, né? O que é a f' de x? F' é a derivada em relação a x, né? A ideia que está por trás das equações diferenciais, né? Lembrando que equações diferenciais é a disciplina que vocês devem fazer depois dessa, certo? Não resolvam tirar férias, porque essas férias podem custar muito caro, tá? Então, semestre que vem, equações diferenciais. Bom, que mais? Então, eu tenho f', é df dx. Então, a f' é uma derivada, né? Então, eu sei que essa minha derivada é quem? É 3x ao quadrado mais 2. Tá? X ao quadrado mais 2. Então, se eu sei, se o objetivo é a f, então, qual é o objetivo? Então, o objetivo do problema é determinar a f, né? A f de x. Então, mas é dado a f', a derivada. Então, como eu obtenho a f? Muito simples. Pela integração da f'. Tá? Então, pela integração da f', eu vou obter a f. Aquela velha, né? Aquele velho esquema que eu fazia para vocês, né? Eu tenho a f e a f'. Como é que eu venho da f para f'? Eu vou derivando. Como é que eu vou da f' para f? Integrando, eu faço caminho inverso. Tá? Então, a integral é o caminho inverso da derivada. Bom, então, tá? O que acontece? Nós temos que, né, a f... meu WhatsApp tá bombando. E tá bombando. Vou fazer alguma coisa. Então, agora não bomba mais. Tá. Então, a f é igual a integral de 3x ao quadrado mais 2 dx.
Tá. Então, o que acontece? Agora não tem que resolver essa integral. Como é que eu vou resolver essa integral? Muito simples. Então, f igual a 3x na terceira, dividido isso por 3, mais 2x, mais a constante de integração. Tá. Só que ele deu uma condição, né? Quando nós temos essa situação aqui, nós temos o que a gente chama, que o professor de equações diferenciais vai chamar de solução geral. Por quê? Porque essa é uma solução onde eu tenho uma constante de integração. Tá? Então, ela é uma solução geral. Como eu particularizo essa solução? Né? Lembra que lá na aula eu mostrei para vocês que essa solução ela é uma família de gráficos. Né? Ela tem uma infinidade de gráficos. Tá? Então, como eu vou particularizar essa solução? Para particularizar essa solução, eu vou ter que ter uma condição. Ou seja, para particularizar, né? Para particularizar a solução, é necessário que o problema apresente uma condição. Ou seja, eu posso ter uma condição, ela pode ser uma condição inicial, pode ser uma condição de contorno. E nesse caso, o problema apresentou uma condição inicial, que ele diz o seguinte, que a f em 0 é igual a 1. Né? Então, ele apresentou essa condição aqui, que a f em 0 é igual a 1. Ou seja, o que ele está dizendo quando ele dá essa condição? Ele está dizendo que se x for igual a 0, ou seja, f de x, então, se é f de x, e eu estou escrevendo f de 0, é porque o x é igual a 0. Então, né, a f vai ser 1. Pois bem, dessa maneira, eu vou ter o quê? 1 é igual a, no lugar do x, eu vou colocar 0. 0 ao cubo é 0. 2 vezes 0 é 0. Vai sobrar mais c. Portanto, né, c é igual a 1. Então, a solução particular, tá? A solução particular, ela vai ser quem? A solução particular vai ser f de x igual a x ao cubo mais 2x mais 1. Certo? Pois bem. Então, está aqui o nosso problema. Né? A solução dele deve estar, né, x, né, x ao cubo, 2x mais 1. X ao cubo, 2x mais 1. Está ali em cima, né? Essa aqui. Certo? Então, é um probleminha simples, é um probleminha, né, que envolve a definição de integração, né? Vocês é bem tranquilo, né? E enfim, e ele apareceu uma dica. E se ele tem uma dica, a gente pode clicar na dica e ver o que acontece, né? E a dica era a resolução do problema, certo? Bom, então eu acho esse problema bem tranquilo. E ele dá a ideia básica de integração e a ideia básica que vocês vão precisar depois na disciplina de equações diferenciais, né? Na equações diferenciais, vocês vão... A essência, né? Tá por aqui. Bom, então tá. Então aqui nós vamos passar para o outro. Esse aqui foi o questionário 1, o questionário 10, né? O questionário 10, não vi tantos, todo foi bem parelho. Aí eu peguei uma questão do questionário 11. Depois eu vou botar o número delas, que agora que eu lembrei que eu não peguei o nome. Mas quando eu mandar para vocês, e na próxima live, eu já vou dar tudo numerado, né? Questionário 11, né?
Nesse questionário 11, na aula 11, a gente trabalhou volume, trabalhou área, trabalhou integral definida, né? E aqui a gente trabalhou a ideia de um sólido, né? A ideia de um sólido de revolução, né? Então, seja um sólido gerado pela rotação completa em torno do eixo das abscissas da região limitada pelas curvas, tá? No intervalo de 0 a 1. Então, assim, né? Qual a curva que nós estamos tratando? Estamos tratando y igual a x menos x ao quadrado. Tá? Essa curva aqui, ela é... Vocês podem fazer o gráfico, e aí vocês têm recurso para fazer isso, o GeoGebra, por exemplo. Né? Ou vocês podem lembrar lá do cálculo zero, que nós temos uma parábola com cavidade para baixo, porque eu tenho o x ao quadrado é negativo, né? E se você for determinar as raízes, ou seja, aonde ela vai cortar no eixo do x, você vai ver que x menos x ao quadrado igual a zero, né? Então vai ficar x 1 menos x igual a zero. Então, a parábola ela só vai poder cortar em x igual a zero, né? Porque se x for zero, essa igualdade é verdadeira. E se x for igual a 1, essa igualdade também é verdadeira, né? Então, se o x for zero, o meu y também vai ser zero. E se né? Então, ele vai passar aqui e vai passar aqui. Né? Aqui, né? Formou essa parábola. Então, qual é a região que ele está tratando? Ele está tratando a região onde o x varia de 0 até 1. Então, essa região aqui. Tá? De 0 até 1. E essa região, ela está sofrendo uma rotação completa em torno do eixo das abscissas. Né? E vai formar, então, um sólido, né? Porque daí ele vai espelhar aqui e vai formar um sólido. Tá? Enfim, então ele vai formar um sólido e o objetivo do problema é calcular o volume desse sólido. Pois bem, então, né, como é que a gente vai calcular o volume? O que a gente sabe do volume? Volume é igual a π, né, a integral de 0 até 1, né? Por que de 0 até 1? Porque é meu limite de integração, ou seja, eu estou indo aqui de 0 até 1, né, da função elevada ao quadrado. Né? X menos x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, né? Dx. Que é aquela, né, formuleta que a gente já viu, né? Que a gente já foi apresentado a vocês na 11ª aula, né? Integral de 0 de A até B, da f de x elevado ao quadrado dx. E foi feita uma analogia com a soma de Riemann de cilindros, lembra? Então, a gente fez uma analogia com a soma de Riemann de cilindros, por isso que aparece o π, por isso que nós temos o quadrado. Tá. Pois bem, então agora nós temos que, antes de tudo, resolver o produto notável. Então, π é igual, melhor, V é igual a π, né? Integral de 0 até 1. Então, se eu tenho o produto notável, como é que eu resolvo o produto notável? Vai ficar, vamos só recordar. Então, se eu tenho A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ok? Então, se eu tenho, vou botar embaixo, x mais x ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, vai ficar, tá? Vou escrever aqui, esse aqui é o x, e esse aqui é o x ao quadrado. Então, vai ficar o x ao quadrado mais 2 vezes o x, vezes o x ao quadrado, mais o x
ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Então, o que que acontece? Ficou x ao quadrado mais 2x na terceira, né? X vezes x ao quadrado, x na terceira, mais x na quarta. Aqui nós resolvemos apenas o produto notável, nós não fizemos nenhum tipo de integração, nada, só fez produto notável, aplicou regra de propriedade da potência, só isso. Professor, não é A menos B? Tanto faz. Ah, tá, não, aqui vai ser menos. Isso. Menos, obrigado. Aqui tanto faz, né? Mas aqui eu botei mais. Tá? Valeu. Aqui é menos. E aí ficou menos. Tá? Na hora de printar a tela, printar certo. Ok? Tá certo. Então, agora fizemos tudo isso aqui. Né? Nós vamos, então, agora fazer a integral. Então, o volume vai ser quanto? Vai ser π, né? X ao cubo sobre 3, menos 2x na quarta sobre 4, mais x na quinta sobre 5. Isso aqui varia de 0 até 1. Certo? Então tá. Então, agora o nosso problema é resolver continha de fração. Vou pegar aqui. Tá. Ok. Então, nosso objetivo agora é esse. Finalizar essa continha aqui. Então, né, o que vai acontecer? Eu vou fazer V igual a π. No lugar, se eu substituir o 1, vai ficar 1/3 menos 1/2 mais 1/5. Certo? Tá. Se eu substituir por 0, não vai 0, 0, 0. Então, fechou aqui. Tá, como é que a gente faz a continha? V igual a π, né? E aí nós vamos ter o seguinte, vamos colocar tudo sobre o mesmo denominador. Bom, uma forma de colocar tudo sobre o mesmo denominador é multiplicar os denominadores. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 que divide 3 dá 10. Vezes 1, 10. Menos 30 que divide 2 dá 15. Vezes 1, 15. 30 que divide 5 dá 6. Vezes 1, 6. Tá? Então, ficamos com V igual a π vezes 1 sobre 30. Né? Ou, se você preferir, que é a forma mais bonita de apresentar, π que divide 30. Certo? Então, esse aqui é o volume, né? E ele estava ali, né? π sobre 30. Certo? Então, é uma questãozinha simples, é só ter que colocar as coisas no seu devido lugar e fazer o desenvolvimento. Tá? Bom. Acho que tem mais coisas de volume. Aqui já é do questionário 12. Tá? Questionário 12. O questionário 12 tinha coisas mais suculentas. 12. No questionário 12, nós temos o seguinte. Nós temos essa função, né, y igual a 4 sobre x mais 1, que vai ser esse em verde, né? Esse verde aqui. Y igual a 1, que vai ser esse preto aqui. E x igual a 0, que é o eixo das abscissas. Então, a região que nos interessa é essa aqui. Tá. Uma região tranquila. Dá para calcular a área, tudo direitinho.
Só que ele pede para determinar o volume do sólido gerado pela rotação completa em torno do eixo das ordenadas, ou seja, ele vai rodar aqui e vai formar um chapéu. Né? Então, né? Então, como a rotação se dá em torno do eixo das coordenadas, tá? Então, tá? Então, a integração se dá sobre o eixo y. Então, a integração se dá sobre o eixo y, o eixo das ordenadas. Tá? Então, o meu volume vai ser π, dado pela integral, que vai, né, como vai ser sobre o eixo y, que vai ir de 1 até 4, né? Então, ela começa em y1 até y igual a 4. Só que agora, da função, da expressão, ou seja, quando eu digo f de y, quer dizer que eu vou ter uma expressão em y. Né? A minha expressão aqui, ela vai ser em y. Domínio. Ah, ele não entende. Ele está entendido. Tá? Então, quando se escreve f de y, f de x, f de z, né, se está dizendo que eu tenho ali uma expressão que depende daquela variável. Né? Ou seja, a forma genérica de eu dizer, aqui eu tenho uma expressão que depende dessa variável. Então, se eu tenho f de y, quer dizer, eu tenho uma expressão que depende só de y, ou seja, a única letra da expressão é o y. Então tá, mas foi dado, antes de mais nada, que eu tenho y igual a 4 sobre x mais 1, ou seja, essa equação descreve a curva em verde. Então, como eu vou remodelar essa equação de maneira a ter uma expressão só em y, né? Ou seja, onde eu vou ter, né? Aqui a minha expressão está em x, né? O y está isoladinho ali, quietinho. Ou seja, o meu y aqui está dependendo do x. Como é que eu vou reescrever de maneira onde eu tenho um x que dependa do y? Ou seja, como eu vou isolar esse x? Muito simples, né? Como é que nós vamos fazer para fazer isso? Então, para fazer isso, né, nós vamos, então, fazer, né, x mais 1 igual a 4 que divide y. Que isso, né? Porque o y, né, eu faço essa permuta. Né? Ou seja, tanto faz, por exemplo, se eu tenho, sempre faço o exemplo do 1/2 igual a 3/6. Né? Se eu faço 1 vezes 6, eu faço aqui a multiplicação, vai ficar 1 vezes 6 igual a 2 vezes 3. Isso aqui pode ser a mesma coisa que eu fizer. 6 que divide 3, que é igual a 2 que divide 1. Ou seja, mesma coisa. Então, dessa ideia básica de relação de proporção, né, nós podemos reescrever, né, essa equação desse formato. Tá. E nós queremos isolar o x, né? Ou seja, nós queremos deixar o x isolado. Então, vai ser x igual a 4 que divide y menos 1, porque eu vou ter x mais 1, eu tenho uma soma, então ele vai passar para o outro lado, subtraindo, né? A operação inversa.
Então, nós já temos a nossa expressão em y, né? Temos nossa expressão em y. Então, a nossa f de y, né? F de y é 4 sobre y menos 1. Então, dessa maneira, o nosso volume é quem? É π integral de 1 até 4, de 4 sobre y menos 1, tudo isso elevado ao quadrado de y. Né? Olha só. Bem tranquilo, né? Então tá. Então agora nós temos que resolver essa integral. Para resolver essa integral, nós vamos precisar resolver o produto notável que nós temos ali. Tá? Então, nós temos o produto notável. É necessário resolver o produto notável. Então, do produto notável, tá? O que nós temos? Vou botar de... Aqui é um parênteses. O que eu sei? Vou ter A, eu sempre ponho A mais B ao quadrado igual A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, colocando embaixo 4 sobre y menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 4 sobre y ao quadrado mais 2 vezes 4 que divide y vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado. Tá aí. Né? Tal qual, ipsis literi. Aplicamos a regrinha do produto notável. Tá? Então, quanto é que vai ficar? 4 que divide y. Tá. 4 que divide y menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 16 sobre y ao quadrado. Né? Menos 8 que divide y mais 1. Então, né, depois a gente tem que dar uma ajeitadinha, né? Não adianta levantar o prédio, tem que deixar o prédio de forma a ser habitado. Tá. Então, agora, nós resolvemos o produto notável. Então, nós vamos... Tá? Então, do produto notável, nós temos isso aqui. Então, tá. Então, eu tenho que o volume vai ser quanto? Vai ser π a integral de 1 até 4 de quem? De 16 sobre y ao quadrado menos 8 que divide y mais 1. Né? dy. Aí. Agora, resolver a integral. Só que, para resolver a integral, né, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte. Qual é o denominador da primeira fração? O denominador da primeira fração é y ao quadrado. Então, se alguém escrever 16 ln de y ao quadrado, vai estar fazendo algo errado. Né? Porque quando a gente olha lá na tabela de integração, né? Vamos olhar lá na tabela de integração. E aí nós temos que ter a tabela de integração com a gente. E é onde nós vamos ter essa tabela de integração. Essa tabela de integração ela deve estar na aula 10, na aula 11 ou na aula 12.
Né? Como eu tirei da aula da 12, deve de ter aqui a tabela de integração. Tabela de integração. Na aula 12, aqui. Então, o que pode acontecer? Você vem aqui, olhar e se encantar com a 4. Né? Vai ser du sobre u. Só que você tem que olhar que você não tem nenhum expoente. Né? Você não tem nenhum expoente. O expoente aqui é 1, guardadinho, quietinho ali no canto dele. Não é du sobre u ao quadrado, du sobre u na quinta, não é du sobre u na p. Né? É du sobre u. Ponto. E o u tem que ser algo muito específico. Então, né, esse y aqui eu posso interpretar, né, o 16 sobre y ao quadrado, ele vai ser visto dessa maneira. 16y na menos 2. Então, se é 16y na menos 2, então aqui vai ficar y na menos 2 mais 1 é menos 1, né? Sobre menos 1. Ah, mas da onde que saiu isso? Ora, de novo, tabela de integração. Né? Nós vamos olhar para essa daqui, porque se não é a 4, então é a 3. Né? Então, ficou y na menos 2, então ficou y na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 é menos 1 e menos 1. Tá. Bom, isso aqui vocês sabem lá desde o cálculo 1, né? E por fim, então agora eu vou ficar com menos 8. Agora sim, eu vou ter dy sobre y. E dy sobre y é ln do módulo de y. Tá? E a integral de 1 é o próprio y, né? Mais y. Então, isso variando de 1 até 4. Certo? Bom. Então, tá. Então, antes de fazer as contas, a gente sempre tem que dar uma reorganizada, né? Então, vai ficar... Como é que eu posso reescrever isso aqui? Posso reescrever isso aqui. Posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? Menos 16 sobre y. Por que vai ficar menos 16 sobre y? Porque eu tenho y na menos 1, né? A história do expoente negativo. Vocês viram isso no ensino fundamental, no ensino médio, ou revisaram isso em cálculo zero. Bom, nós estamos terminando a